Olá amigos, estamos de volta. Só para lembrar, esqueci de comentar no outro vídeo que anteontem estávamos em Teodoro Sampaio, interior de São Paulo, ontem em Astorga e hoje eu estou de volta a Maringá, aqui na casa da minha mãe. É daqui, como vocês veem, um cenário diferente do que estão acostumados, onde estou gravando essa retrospectiva. E vamos falar agora de um personagem que é o personagem mais importante da história recente do estado, que é o ex-governador Siqueira Campos. O ex-governador também teve uma passagem política importante por 2018. Vamos começar o seguinte: ele deixou o governo do Tocantins em 2014, quando renunciou ao mandato, e passou por várias internações, né? Vocês lembram? Só para lembrar, em junho de 2016 ele foi internado por desidratação, em janeiro de 2017 por uma pneumonia. Então foi um ano de muito problema na saúde do ex-governador, que está nos 90 anos, quer dizer, e nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Inicialmente, vamos dizer que o Siqueira, desde o final do ano passado, quando a pré-candidatura dele a senador veio ganhando força, ele era visto como um candidato imbatível. Em janeiro de 2018 já estava consolidado, ele já tinha dado sinais claros que queria disputar o Senado, e todo mundo, vários políticos, dezenas de políticos vieram me visitar lá no meu apartamento e dizia assim: olha, nós estamos disputando uma vaga, a outra vaga é do Siqueira, de tanto que ele era um candidato forte. No entanto, com a saúde fragilizada, né, do jeito que estava, ele mesmo reconheceu isso numa entrevista que deu ao meu amigo Tião Pinheiro, editor-chefe do jornal Tocantins, e quando ele desistiu da candidatura ao Senado. Ele reconheceu que essa fragilidade da saúde impedia muitas vezes dele ir para o interior, conversar com os companheiros, ou seja, até de ajudar os companheiros dele, que como ele era um candidato muito forte, os companheiros já contavam com a presença dele nos palanques para também poder conquistarem o eleitorado. No entanto, ele não podia fazer isso. O Siqueira, nessa entrevista para o Tião, ele chegou a falar do fim da carreira. Ele disse, tipo assim, estou encerrando a minha carreira política, né? Mas esse não foi o último capítulo dessa novela da história do Tocantins, né? O Siqueira realmente desistiu da candidatura, depois de muita conversa, muito entendimento. O candidato do governador Mauro Carlesse, a quem o Siqueira estava aliado, acabou sendo o Eduardo Gomes, né, do Solidariedade, o ex-deputado federal Eduardo Gomes, e o Siqueira, como até o Eduardo chamou, insistiu, aceitou o convite, então não encerrou a carreira, e o Siqueira foi o primeiro suplente de senador do Eduardo Gomes. Mas não, ele chegou a subir no palanque algumas vezes, pouquíssimas vezes, talvez uma ou duas ou três vezes, ele foi ao palanque, discursou, inclusive no dia da convenção. Foi uma cena ao mesmo tempo que mostrava a coragem do Siqueira, ao mesmo tempo muito triste de ver a situação dele. Chegou praticamente carregado, sentado o tempo inteiro, você vê que na cara dele, pelo semblante dele, ele não estava legal. Enfim, não foi um momento assim da alegria que a gente espera de uma campanha, e acabou, mas de toda forma ele manteve o nome dele, foi o primeiro suplente, e no dia 7 de abril, contudo, o Siqueira passou aí por uma cirurgia para retirar o intestino grosso, né? Ele foi internado aqui, depois uma UTI aérea levou ele às pressas para São Paulo, e lá ele fez uma cirurgia e ficou mais de 2 meses internado, se recuperando da cirurgia, que foi um sucesso, né? Ele deixou a cirurgia, ele recebeu alta, deixa eu verificar aqui, somente no dia 14 de novembro, ou seja, ele fez a cirurgia no dia 7 de setembro, e só no dia 14 de novembro que ele recebeu alta do hospital e veio para o Tocantins. Nesse período, por exemplo, ele pela primeira vez em 30 anos, ele não votou numa eleição aqui no estado, né? Deixou de votar, estava internado, né? Porque a eleição foi no dia 7 de outubro e ele estava internado ainda, e por isso não
pôde votar. Mas o Siqueira também, neste ano, ele também teve as questões judiciais, como nós vemos vários grandes líderes do Estado vêm passando por esse problema, o Siqueira também não fica de fora. Ele, primeiro, uma notícia boa para ele, que ele foi absolvido no processo de aquisição de remédio que o Ministério Público Federal moveu, uma ação de improbidade administrativa contra ele por aquisição de remédios entre 2012 e 2014. A Justiça Federal o absolveu nesse processo, mas ele foi alvo da Operação Pontes de Papel da Polícia Federal, ao lado do ex-governador Marcelo Miranda e do ex-secretário de Infraestrutura Brito Miranda, que também foi secretário de Infraestrutura do Siqueira e depois foi no primeiro mandato do Marcelo Miranda, e o Siqueira foi alvo dessa operação que investiga a possibilidade de desvios aí de 420 milhões de reais na construção de pontes que não ocorreu, né? Que essas pontes nunca saíram do papel e por isso a operação Pontes de Papel. Mas tirando isso, o Siqueira foi eleito o primeiro suplente de senador do Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes, senador. Até o Eduardo tem um episódio interessante, e ele foi escolher o gabinete dele em Brasília, no Senado, e ele me disse que trabalhou lá, articulou, ele é muito articulado e conseguiu um gabinete mais próximo ao Senado, ao plenário, segundo ele, justamente pensando no Siqueira. A intenção do Eduardo Gomes é que, se o Siqueira estiver bem de saúde, que o Siqueira tome posse como senador e não ele, né? Isso é um gesto simbólico muito interessante, até porque, se o Siqueira fosse candidato, eu não tenho dúvida que o Siqueira seria o dono da vaga, mas por conta de questão de saúde o Siqueira não pôde, o Eduardo Gomes acabou virando senador e até este gesto, talvez por isso, né, que ele quer que o Siqueira tome posse no dia 1º de fevereiro no Senado. E ele escolheu um gabinete bem próximo do plenário para facilitar aí, no caso do Siqueira também tomar posse, ficar um tempo no mandato, e ele tem a facilidade de locomoção no Senado, que aquilo é uma parafernália. Eu não gosto daquele lugar, não gosto do Senado, não gosto da Câmara. Andar aquilo lá é um castigo e realmente para pessoas de idade deve ser muito mais difícil. Então foi mais um gesto muito emblemático, muito simbólico do Eduardo Gomes nesse sentido. E a nossa retrospectiva com Siqueira Campos termina com a diplomação. No dia 17 de dezembro, ele é diplomado primeiro suplente, Eduardo Gomes diplomado senador eleito, juntamente com o governador Mauro Carles, o vice Vanderlei Barbosa, o senador Irajá Abreu, o senador eleito Irajá Abreu, todos os deputados federais, deputados estaduais e suplentes tomaram posse, o Siqueira também. O que tomou cena e que foi marcante da solenidade de diplomação no Tribunal Regional Eleitoral foi justamente o Siqueira Campos, quando ele entra empurrado na cadeira de roda pelo filho Alex Siqueira Campos para ser diplomado. Com uma foto muito bonita, o CT publicou, inclusive bastante emocionante aquele momento, enfim, de um grande guerreiro, que, como eu disse, como é um ser humano, e como todo ser humano tem lados positivos e negativos, e como político é amado e odiado, mas ninguém pode negar os valores e a importância de Siqueira Campos para a história do Tocantins e, sobretudo, o que eu admiro muito nele é justamente essa coragem e essa disposição que ele tem para a vida pública. Isso é algo notável, ainda mais quando se trata de um ermitão como eu. Sou um ermitão, eu gosto de ficar aqui isoladinho no meu canto, trabalhando e observando o cenário político. Eu não gosto dessa participação muito direta, e quando eu vejo um homem aos 90 anos com essa disposição, eu acho realmente admirável, né? É isso, pessoal. O Siqueira Campos é um grande nome da história do Tocantins que vai ficar eternamente para a nossa história e encerra o ano, como eu disse, com mais uma última vitória eleitoral, e sabe Deus se é a última, né? A gente torce aí para que ele possa contribuir muito ainda com a história do Estado, mas aos 90 anos ele consegue então essa vitória inédita, talvez um dos
político do Brasil que conseguiu aí instalar um Estado, criar um Estado e ficar de forma tão longeva, né, na vida pública. Pessoal, agradeço novamente a vocês, peço que curta esse vídeo se você gostou e convido novamente a se inscrever no nosso canal, que é muito importante para nós, e que clique no sininho para receber as atualizações toda vez que postarmos um vídeo novo aqui. Um abraço a todos e muito obrigado.